Muito bom dia, amigos! Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de 2026 desse canal e, tradicionalmente, o primeiro vídeo falando sobre quais serão as minhas metas em 2026. Como foi feito em 2025, eu vou estar falando sobre quais são as minhas metas para esse ano aqui. Além de compartilhar com você, no final do vídeo eu vou te dar algumas dicas para você fazer as suas metas. Eu espero que ao longo desse vídeo você não só acompanhe quais são as minhas metas, mas você busque referências para fazer as suas metas. Como eu falo um pouco mais para frente nesse vídeo, meta só é meta quando é escrito, se não é sonho. E sonho, às vezes, não se realiza. Então fica ligado no vídeo, vou entrar esfera a esfera no que eu desenhei para as metas. Já dando um spoiler, são 3 esferas de desenvolvimento em 2026. E eu tô falando sobre vendas, personal branding e profissional e CLT. Então fica de olho em quais são as minhas metas para 2026. Ano passado, a minha organização de metas foi através de vídeo. Inclusive esse vídeo está aqui no meu canal. Esse ano eu fiz um pouco diferente. Eu acho que fazer o registro por vídeo deixou um pouco distante o acompanhamento das metas. Parece que eu gravei no começo do ano e depois eu acabei não acompanhando tão bem, apesar de saber as coisas que eu precisava fazer. Esse ano aqui, eu decidi ser um pouco mais organizado e eu utilizei do Notion para fazer a minha organização de metas. Então você vai estar vendo aqui do lado o Notion que eu uso para o meu dia a dia. Aqui eu coloco coisas de rotina, desenvolvimento, estudo. Tudo que eu faço na minha vida está aqui dentro desse Notion. É basicamente o meu segundo cérebro. Então eu coloquei aqui as nossas metas dentro de desenvolvimento. Então aqui dentro a gente tem o desenvolvimento pessoal e aqui eu coloquei as minhas metas. Então como vocês podem ver, a gente tem aqui vendas, personal branding e aqui eu coloquei como promoção, mas entra como desenvolvimento profissional, certo? Vamos lá, começando por vendas. Por que eu acredito que vendas seja uma boa meta a ser desenvolvida? Eu acredito que seja uma das skills que eu tenho que desenvolver, pois eu sou uma pessoa extrovertida. Eu consigo conversar bem, eu consigo me comunicar com outras pessoas que às vezes eu não conheço, mas eu acho que em alguns momentos falta intencionalidade na minha fala, tanto gravando com vocês na internet, quanto em conversas no dia a dia. Então, é por isso que eu coloquei essa meta aqui, e aqui eu acho que as vendas estão relacionadas com o personal branding, mas são coisas que demandam tarefas diferentes para serem desenvolvidas, certo? Então aqui em vendas eu coloquei como ampliar a minha marca pessoal para construir uma imagem de maturidade capaz de ser passível de autoridade, podendo assim convencer, vender e fidelizar. Aqui como vendas, eu quero que vocês entendam que não se trata de criar uma personalidade chata. Normalmente a gente tende a associar o vendedor com aquela pessoa chata, aquela pessoa inconveniente. Mas vendas está em todo momento da nossa vida. Então quando eu gravo uma story, talvez eu não esteja vendendo algum produto. Eu estou sempre vendendo a minha própria imagem. Então quando eu falo trazer intencionalidade para criar autoridade e eventualmente poder vender alguma coisa, eu acho que é muito relevante. Então aqui dentro eu coloquei o mais básico de venda, porque eu nunca tive a experiência de vender nada. E eu acho que começar pelo básico é uma boa maneira de desenvolver isso. Então aqui eu coloquei 2 ações mensuráveis. A primeira é realizar a venda de brownies de forma recorrente, executando a abordagem, apresentação, oferta e fechamento. Então passando por todos os caminhos da venda, através de um produto que a gente já oferece hoje. A minha namorada, ela faz brownies, só que a gente não transformou isso em algo monetizável. Então a gente ainda não faz as vendas de maneira eficiente. Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente começar a entender como que funcionam as vendas. Aqui a gente está usando um produto físico, um produto simples de se vender, realmente para desenvolver os conceitos da venda, né? E aqui na observação, a gente está falando sobre iniciar conversas, identificar interesse, lidar com objeções e fechar. Aqui eu entendo que as objeções da compra de um brownie sejam muito menores e seja fácil de começar a me expor a esse ambiente onde a gente tem objeções ou a gente lida com alguém que eventualmente não quer comprar algo e a gente começa a desenvolver isso. Aqui como eu coloquei, o foco está na execução contínua e no aprendizado a partir de contato direto com pessoas e não em volume e em escala. A gente não quer ficar milionário vendendo brownie, mas a gente quer fazer um desenvolvimento de vendas, a gente quer fazer vendas bem feitas por mais que sejam poucas. Essa é a primeira ação mensurável de vendas. A segunda, a gente está falando de algo relacionado ao meu cupom na Growth. Então a gente está falando de realizar abordagens presenciais, oferecendo doses de whey como ponto de entrada para a apresentação do cupom na Growth. Isso aqui é algo que eu fiz em 2025, mas eu parei de fazer e eu gostaria de retomar em 2026. Porque eu acho que é dessa maneira que a gente encontra um caminho de fidelização de pessoas que às vezes não conhecem o meu cupom. Usam o cupom na Growth
ou fazem compras na Growth e não usam cupom, a começar a usar o meu cupom e isso monetizar de alguma maneira. Mas, novamente, o foco não é monetização aqui, não é a gente ganhar dinheiro, não é a gente dominar o mundo com isso. É basicamente a gente começar a se expor mais às situações onde há o conceito de venda envolvido. Então aqui a gente está falando, a entrega de dose de whey é usada como experiência direta do produto para reduzir atrito, para gerar conversa comercial. A ação permite treinar venda por valor percebido, confiança e indicação, observando reações, objeções e conversão a partir de interação real. Aqui eu acho que não tem tantas objeções, porque a gente está dando um brinde, né? Então já aconteceu de ter objeções, a pessoa não aceitar, mas eu acho que é muito mais tranquilo. Então vendas, a gente está falando basicamente disso em 2026. Aqui eu coloquei um pouco sobre o que a gente vai acompanhar, então aqui as coisas que a gente tem que fazer em 2026. A gente quer configurar 99 Food, iFood, tudo isso, realmente criar uma marca em cima do Brownie para conseguir vender e conseguir criar esse espaço de desenvolvimento para a venda, né? Aqui eu coloquei a Amanda também como parte das coisas que a gente precisa fazer. Aqui a gente tem brownies vendidos, aqui a gente tem todos os meses e a gente vai colocar aqui o quanto que a gente já vendeu. E aqui embaixo a gente tem a parte das doses, né? Então eu vou colocar aqui, vou tentar medir todas as doses entregues ao longo de todas as semanas do ano, né? Então aqui a gente tem todas as semanas, até a semana 54 semanas do ano, e aqui eu vou preencher quantas quantidades de dose eu vendi. Aqui preciso mudar o nome, mas vendas é basicamente isso aí. Agora falando sobre o nosso segundo objetivo, que a gente está falando de personal branding, então aqui é um nome em inglês, um nome um pouco mais difícil para o que quer dizer criar a sua marca pessoal. Tem muito a ver com vendas, mas isso aqui é um trabalho paralelo às vendas. Quando você aborda uma pessoa para realizar uma venda, se ela não te conhece, quer dizer que ela não conhece a sua marca pessoal. Então quando a gente está, por exemplo, sobre o brownie, se a gente começa a vender brownies, cria um perfil e começa a postar muita coisa, as pessoas começam a ser impactadas com aquilo, com aquele produto físico, quando eu for oferecer um brownie, talvez ela lembre do perfil que ela viu e aí ela tenha menos objeções na hora de consumir. Isso foi um exemplo sobre o brownie, mas eu acredito que a sua pessoa, eu acredito que a sua imagem, ela também necessita de um personal branding. As vendas ficam muito mais fáceis quando você tem uma marca estabelecida e as pessoas te conhecem através da sua marca e depois, se você quiser vender alguma coisa, fica muito mais fácil, porque você já tem a sua marca estabelecida. Aqui eu não atualizei o objetivo, tá o mesmo de vendas, mas o que eu estou colocando aqui? Postar todo domingo um vídeo no YouTube, aqui nessa rede social, basicamente, e um vídeo semanal sobre o que eu estou evoluindo em vendas e tudo que eu estou evoluindo na minha vida como um todo. Porque eu acho que isso traz uma autoridade das coisas que estão sendo feitas e coisas que estão sendo conquistadas. Então eu acho isso muito maneiro. Então todo domingo podem contar com um vídeo aqui no YouTube que eu vou estar falando sobre como foi a minha semana, como é que foi a evolução das minhas metas. E aliado a isso eu coloquei aqui postar toda sexta um artigo no Substack. Substack, para você que não conhece, é uma rede social de textos. É parecido com o Twitter, mas ele tem um viés um pouco mais acadêmico. Então, para artigos que falam sobre desenvolvimento, falam sobre metas, objetivos, maturidade, enfim, tudo isso. E eu gostaria muito de me desenvolver nesse ano na habilidade de escrever. Eu não sou muito bom nessa habilidade, eu me dou muito melhor com câmeras, mas eu acho que saber escrever é uma das skills fundamentais nessa nova fase de humanidade que a gente está vivendo, que a gente basicamente sobrevive solicitando coisas para IAs. Então saber escrever, saber se expressar através da escrita, acredito que seja uma excelente meta para se colocar aqui. Aqui é a mesma coisa, a gente tem o tracking dos vídeos postados, a gente tem o tracking dos artigos postados, tem os projetos e tudo isso. E por último, a gente está falando de promoção. Vamos lá, quando eu falo de promoção, eu estou falando sobre desenvolvimento profissional. Eu acredito que no momento de vida que eu estou, o meu CLT ele é um caminho de desenvolvimento muito relevante, porque hoje eu trabalho com tecnologia, eu acredito que, novamente, assim como eu comentei alguns minutos atrás, que a habilidade de escrever é muito válida no cenário de humanidade que a gente vive hoje, eu acredito que o cenário que eu estou inserido dentro do CLT é uma forma de me desenvolver e de me preparar para o cenário que a gente vive hoje.
Tanto na internet quanto profissionalmente, sobre várias esferas, eu acredito que a oportunidade que eu tenho dentro da empresa que eu estou, ela é muito relevante para o meu desenvolvimento. E é por isso que eu coloquei como uma meta desse ano. Aqui eu descrevi como promoção. Hoje eu trabalho como analista júnior de tecnologia, como back-end, mas eu queria esse ano ser promovido a pleno. E para isso aqui eu coloquei algo bem direto. Então eu sei que isso não é 100% relevante para definir uma promoção. Na verdade, eu acho que isso é o menos relevante dessas ações mensuráveis aqui, mas isso está alinhado ao personal branding e às vendas também, que é estar presencial ao menos uma vez na semana lá no escritório. Por que eu digo que isso é interessante? Hoje na Avenue, a gente tem o time de tecnologia 100% remoto, só que os outros times da Avenue, eles têm a necessidade da presencialidade, ou seja, eles vão no escritório e eles sempre estão lá. Quando a gente fala de uma promoção, a gente fala de um processo que envolve diversas áreas. A gente envolve diversas percepções diferentes que levam à concepção de que você merece ser promovido ou não. E eu acho que estar presencial é uma forma de demonstrar e de criar a sua imagem no trabalho que você está. Então, eu não sou aquela pessoa que defende 100% presencial, eu acho que tem que haver uma dosagem entre presencial e entre remoto. Aqui eu acho que uma vez por semana é o essencial para eu conseguir criar essas conexões, para eu conseguir estar com as pessoas que eventualmente vão me conhecer e vão criar uma imagem de que eu estou construindo, eu estou me empenhando a ser promovido em 2026. Aqui eu coloquei realizar no mínimo 12 tarefas de sustentação. Sustentação é tudo que a gente faz no trabalho que não está relacionado diretamente ao nosso trabalho. Então, a gente tem as nossas entregas que fazem parte do que é esperado da gente. Sustentação também é esperado, mas é algo que você faz além daquilo que você já deve fazer por padrão. Então aqui eu acho que isso é muito relevante também, começar a fazer essas tarefas de sustentação para pegar mais contexto técnico, realmente colocar a mão no código, eu acho que isso é muito relevante. E por último, realizar no mínimo 3 grandes projetos. Com grandes projetos, eu quero dizer coisas que estejam alinhadas com o cenário de tecnologia que eu estou inserido e que eu ainda não sei ao certo exatamente quais projetos serão colocados aqui dentro. Eu acho que isso é uma construção em conjunta com a minha liderança, mas eu acho que 3 grandes projetos ao longo do ano traz um impacto muito forte aliado a essas 2 outras coisas. Então, se a gente consegue fazer uma entrega de 3 projetos grandes, se a gente consegue realizar no mínimo 12 tarefas de sustentação, pegando uma por mês ali mais ou menos, e estar presente presencialmente no escritório, eu acho que a gente consegue essa promoção ainda em 2026, nesses 2 ciclos, né? Essa meta eu acho que é a que menos eu tenho controle, então eu consigo fazer todas essas coisas, eu consigo mensurar tudo isso, mas se vocês repararem, nenhuma das metas garante que o objetivo será alcançado. Eu tenho as metas mensuráveis que garantem que o objetivo pode ser realizado ou não. Ou seja, se eu realizar, por exemplo, todas as entregas de dose de whey protein, se eu vender vários brownies esse ano aqui, não quer dizer que eu vou me tornar melhor em vendas. Pode ser o acaso, pode ser que as pessoas, a demanda por brownies subiu em 2026 e aí eu consegui vender mais brownies. A mesma coisa com as outras metas, mas tendo as ações mensuráveis de maneira clara do que eu preciso fazer, eu sei que pelo menos um passo em direção àquele objetivo foi dado. E foi assim que eu construí todas as minhas metas para 2026. Eu não sei se você já realizou as suas metas, se você já colocou no papel as suas metas, eu acho que isso é muito relevante. Eu coloquei no Notion, mas eu acho que você documentar de alguma maneira quais são suas metas para aquele ano é muito relevante. Seja por vídeo, seja por texto, seja por escrita, qualquer lugar, você documentar é muito importante, porque meta que não está escrita é sonho. E sonho pode acontecer ou não pode acontecer. Como eu falei nas metas, as minhas metas, elas têm ações mensuráveis que indicam que eu estou no caminho certo para a realização daquelas metas. Elas podem acontecer ou não nesse ano, mas no longo prazo, se as ações mensuráveis forem bem definidas, elas vão acontecer. Ou seja, se eu manter o desenvolvimento nessas metas e fazer o acompanhamento com elas, eventualmente eu vou construir uma marca pessoal, eu vou conseguir me desenvolver em vendas, vou alcançar minha promoção, se não esse ano, no próximo. Então, é muito importante você escrever as suas metas, você escrever as ações mensuráveis que vão fazer você alcançar a sua meta e mais do que isso, você acompanhar as suas metas. Eu coloquei
trimestralmente um acompanhamento das metas, então ali por março eu vou estar voltando nelas, vendo o que aconteceu. Por exemplo, se eventualmente por algum motivo eu for promovido em julho, a minha meta de promoção ela deixa de existir, mas ela pode ser adaptada. Então, trimestralmente a gente volta a olhar para as metas e definir como que as coisas deverão ser feitas. Como vocês viram, uma das metas é postar aqui no YouTube todo domingo, então vocês conseguem acompanhar se inscrevendo aqui nesse canal. No próximo domingo terá um vídeo novo aqui nesse perfil falando sobre como foi a minha próxima semana. E o que eu espero fazer nesses vídeos, trazer nesses vídeos, é justamente o que vocês viram agora há pouco nas metas. Então, é fazendo abordagem para vender brownie, é fazendo abordagem para entregar doses de whey protein, é estudando coisas para conseguir me desenvolver profissionalmente. Realmente é o que está escrito ali nas metas, é o que vocês verão ao longo desse ano, todos os domingos falando sobre metas. Então, esse pode-se dizer que é o episódio 1 do que eu chamo de Minha Vida 2026. Não sei exatamente qual vai ser o nome ainda, vocês vão ver aqui no título desse vídeo. E não deixa de se inscrever, me acompanhar aqui no YouTube, como vocês viram, o YouTube e o Substack são as minhas redes onde eu vou dar maior foco esse ano aqui. Então, muito relevante que vocês se inscrevam aqui. E na descrição, sigam minhas outras redes sociais para estarem acompanhando tudo que está acontecendo em 2026. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida sobre metas, se você já fez as suas metas e quer compartilhar comigo aqui embaixo, coloca aí nos comentários que a gente vai trocando ideia. Posso te dar uma direção, ou você pode me dar uma direção, pode falar algum caminho que você acha que é melhor seguir. E é isso aí. Bora para o próximo vídeo, bora para a próxima semana.